dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Hoje vamos fazer uma criação de um mapa mental sobre o assunto de liderança, depois CAV, PRISOC, Sobremar, tudo voltado para a prova de sargento. 2024 e também esse vídeo vai ficar registrado aí no canal, também serve para os outros anos, beleza? Então peço a você que pegue um papel, uma caneta, né, preste atenção nas definições. O que eu vou fazer aqui é amarrar definições sólidas e ter o entendimento de qual questão em cima daquela definição que poderá vir na prova. Eu vou trabalhar com CCA mais possibilidades de explorar definições, beleza? Segundo o mapa mental. Por que eu gosto de mapas mentais? Quando você sabe as definições e sabe como elas estão atreladas umas às outras, fica mais fácil de você trabalhar, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar com o EMA. O EMA 137, publicação ostensiva que fala sobre a doutrina de liderança na Marinha, certo? Aí vem cá, ele fala de liderança. A liderança. Aí daqui eu já posso extrair perguntas. Por quê? O que é liderança? Como ela é aplicada? E qual o tipo de efeito que a liderança tem na situação proposta? Nós, o que é liderança? O que é? Qual o efeito? E como é aplicado? Beleza? Então, pessoal, a liderança, por definição, apesar de nós estarmos tratando do EMA 137, a liderança ela também vale para a parte de administração de empresas, né? Na faculdade aí de administração, no curso técnico de administração, no trato de supervisor com auxiliares e subordinados, e porque a cadeia hierárquica ela existe em todo lugar. No militarismo ela é evidente, através dos nossos postos, graduações, insígnias e autoridade investida, né? Mas no paisano, né, também ela existe, só que ela não é muito clara, né? A hierarquia empresarial também envolve liderança. Mas o que é liderança? Liderança é o processo de influenciação de pessoas em prol de um bem comum, beleza? Então, a palavra-chave é o que? Influência. A influência, processo de influenciação de pessoas em prol de um bem comum. Isso é liderança, beleza? Então, a definição de liderança me trouxe uma palavra, influência, que é a essência da liderança. A essência da liderança é a influência. Beleza? Então, se a liderança é o processo de influenciação de pessoas em prol do bem comum e torna-se a essência, o líder tem que ter a capacidade de influenciar, eu tenho fatores da liderança. Que fatores são esses que, através do processo de influenciação de pessoas, tem que existir para haver liderança? Para acontecer liderança, eu tenho que ter líder, a figura do líder, liderados, e a situação.
situação vai exigir que alguém tenha uma influência maior sobre as outras pessoas, que vai conduzir para um rumo, para um objetivo, para um cumprimento de missão, certo? Então, a liderança, processo de influenciação de pessoas em prol do bem comum, e a liderança, o processo de liderança irá ocorrer quando a situação pedir a necessidade que ela ocorra, né? Onde isso aqui já se torna os fatores da liderança. Fatores da liderança. Quais são os fatores da liderança? Isso é uma pergunta também de prova. Qual é a essência da liderança? O que é liderança? Por que o que é liderança? Vou colocar isso na prova. O que é liderança é referente aos seus estilos. Aí, quanto aos estilos, que isso é o eixo principal, que eu vou pôr aqui embaixo. Vem o grau de centralização de poder, quanto ao tipo de incentivo e quanto ao foco do líder. E cada subdivisão desse grau de centralização de poder, tipo de incentivo, tem outras definições atreladas, que tudo vem do que é liderança. Processo de influenciação de pessoas, pedindo a colaboração, dando ordem direta, transferindo, delegando responsabilidade para tomar a decisão segundo aquela situação específica. Então a gente já tem que começar a atrelar essas definições, beleza? Então aqui, esses são os fatores da liderança, que daqui vocês vão puxar também, porque cada fator desse aqui, esses são os fatores da liderança como um todo, mas cada elemento da liderança aqui tem fatores individuais. Quais são os fatores do líder, liderados, e o fator de situação, ele vai variar de acordo com a missão imposta, né? Ou seja, como a situação vai se desenrolar, né? Missão, a definição de missão, segundo a Marinha, tá? Missão, né? Que é atingir um objetivo, atingir um índice. O que é missão? Tarefa a executar, tarefa mais propósito. Isso é missão. Beleza? Então, a missão da minha OM, agora já vamos começar, agora daqui, antes de entrar no eixo principal da liderança, nós vamos para os níveis de liderança, porque a situação vai ter uma tarefa que eu vou ter que cumprir para poder resolver ela, ou alcançar o objetivo, né? Então, dentro da situação, eu vou ter uma missão, que eu vou ter uma tarefa a desempenhar para alcançar um propósito. Então, vamos falar agora de OM. A minha OM. Qual a missão da minha OM? Qual a missão da minha empresa? A missão principal da minha empresa, da minha OM, do meu quartel, da repartição pública que eu faço parte. Dentro dessa missão, qual a função do meu chefe geral? Chefe geral, diretor, comandante. Dentro dessa missão, quais são as tarefas, como as tarefas serão distribuídas? Para alcançar o propósito. O propósito sempre é da alta direção, certo? As tarefas aqui são divididas por departamento, tá? Cada um no seu respectivo departamento, onde aqui os chefes de departamento, certo? E cada chefe de departamento terá aí encarregados supervisores. Vou botar aqui o supervisor, esse aqui é você. Vai prestar satisfação ao supervisor, vai prestar satisfação ao encarregado, vai prestar satisfação ao chefe de departamento, e dentro do quadrado dele, ele está
contribuindo para atingir o índice da tarefa descrita, para poder, no resíduo maior, cumprir o propósito da OM. Eu falei aqui agora, pessoal, de nível de liderança. Níveis de liderança. Tá? Esses níveis de liderança, dentro do que a Marinha pede, dentro do que a prova pede, vai ser o seguinte: são 3: direto, estratégico ou organizacional. Nível de liderança direto, que é esse aqui: cabo, soldado, marinheiro, que trata direto com sargento. Sargento, técnico na sua área de especialização e aperfeiçoamento, vai repassar as ordens, porque cabo, marinheiro e soldado é instrumento de execução dentro da OGSA. Sargento e suboficiais, assessoria, planejamento, né? Podendo até chegar à função de assessoria Estado-Maior, tá? Que é no caso aí os adjuntos, né? Suboficial no MOR e adjunto no Exército, né? Então, aqui eu tenho um nível de liderança direto, que é exercido nos escalões inferiores, né? De instrumento de execução, né? Para cumprir ações pontuais, para os chefes de departamentos, né? Para o imediato, né? O 02, o vice-diretor, o vice-chefe, né? Porque a alta direção ela tem o chefe e o vice-chefe, comandante e imediato. Então, o chefe de departamento, cada um vai dar os seus respectivos pontos, os seus prazos para o subchefe. Vou botar aqui subchefe. Né? Imediato, subchefe, imediato, né? Vice-diretor. Aqui já é uma liderança direta, estratégica e aqui na alta direção, aqui é a organizacional. Como essas estratégias impostas pelos chefes de departamento para os supervisores encarregados de bater os índices está contribuindo para o propósito da organização. Aí fica de a cargo do chefe e subchefe. Tá? Isso aqui são os níveis de liderança dentro do EMA 137. Beleza? Então aqui a gente já está relacionando também. Beleza? Então, deixa eu ver como é que está a câmera aqui, pessoal. Beleza. Pegando legal. Então, dentro dessa realidade, eu já vou puxar aqui um contexto que ele é falado, certo? Mas ele tem que ser melhor compreendido, que é a diferença entre líder, chefe e líder. Muitas pessoas, né, na área de administração e na parte de liderança fala que seja líder, não seja chefe. O chefe diz vá, o líder diz vamos, né? Mas vamos compreender a definição de cada um, certo? E dentro do nível de liderança onde cada um está. O chefe, ele existe. Ele sempre vai existir. Por quê? O cargo de chefia e direção pertence à alta direção. Por quê? Como a missão da minha empresa, a missão da minha OM está sendo atingida? Sim. Como eu vou projetar a missão da minha OM para o meio externo? Para se relacionar com outras OMs, se relacionar com o almirante. E como o almirante vai pegar a missão da minha OM e vai poder usar para o propósito maior daquele distrito naval. Então, a chefia, ela é
ele é alguém, né? Ele é um cargo de autoridade investida. Autoridade investida. Isso é chefia, certo? Autoridade investida para representar a missão da OM. Isso vem através de uma carta patente, de uma portaria, beleza? Daqui a gente já poderia até puxar a perninha para Nodan, mas não é o propósito aqui. Então, o chefe é alguém que tem autoridade investida para representar a missão da OM, a missão da empresa. E dentro dessa autoridade investida, ele vai delegar aos chefes de departamentos para cada um cumprir os seus respectivos tarefas dentro das especialidades que eles vão liderar. Aí o que é liderar nesse caso? Se liderança é o processo de influenciação de pessoas, você vai usar a liderança técnica para supervisionar, influenciar e treinar pessoas do escalão intermediário e inferior. Quando eu falo escalão inferior, pessoal, eu não estou aqui falando de menosprezando, eu estou simplesmente falando que o escalão inferior é o início da base, é o início, é a base, né? Onde você vai ter que direcionar, né? Então, a liderança, quando em algumas apostilas fala que o líder não seja chefe, seja líder, o chefe diz vai, o líder diz vamos, então você tem que se falar ser líder, é porque ela só está tratando do escalão da liderança direta, que é esse escalão aqui. No máximo esse aqui, tá? No máximo. A nível praça, né? Como eu falei para vocês, isso é em qualquer força armada, né? Mas na Marinha tem a OGSA, Ordenança Geral dos Serviços da Armada, onde diz que cabo, marinheiro e soldado é instrumento de execução de ordens, né? O marinheiro e o soldado, instrumento de execução de ordem direta, e o cabo também instrumento de execução de ordem direta / assessoria técnica para o sargento. Por quê? O cabo ele tem uma especialidade. Então, um cabo MO, um cabo enfermeiro, um cabo HN, né? Vocês sabem que eu sou HN. Então, ele, dentro daquela especialidade que ele tem, além de cumprir as ordens diretas, ele também pode assessorar para o cumprimento das falhas no escalão direto, no escalão inferior. Porque quem assessora no escalão intermediário são os sargentos, que é a assessoria a planejamento, né? E um sargento, né, ele pode não só assessorar os chefes de departamentos, mas em algumas situações ele pode assessorar diretamente o comandante imediato, o chefe ou subchefe, o diretor ou vice-diretor. Quando isso acontece, a praça ela está exercendo, contribuindo para um nível de liderança organizacional, tá? Que é, no caso, o suboficial mor. Por quê? Eu entendo que o sargento, que foi marinheiro cabo, cumpriu ordens. Terceiro e segundo, assessoria e planejamento. Primeiro sargento, ele já tem uma visão de supervisão geral. Suboficial, ele já alcançou o top, ele já viu todas as situações, então para ele vai ser fácil manobrar. Beleza, pessoal? Então, vou só pedir para vocês ter essa parte aqui bem fixada, porque daqui agora a gente já vai desenrolar os aspectos da liderança, depois atributos do líder, né, que os fatores inerentes ao líder, ele ser um bom líder. Aí depois também, isso aí tem que ser bem compreendido, porque para não confundir, porque depois que eu botar o eixo principal da liderança aqui, não é decorar, pessoal, é aprender. Vocês estão vendo que eu não estou com papel nenhum aqui, né? Estudei isso aqui durante muito tempo, né? E quando eu comecei a enxergar isso no meu cotidiano, eu nunca mais esqueci.
Beleza? Então, deixa eu ver aqui como é que está a câmera. Tá bom, beleza. Então, pessoal, essa é a diferença entre chefe e líder. Beleza? Autoridade investida, liderança técnica, né, de influenciar treinamento. Beleza. Aí agora eu tenho aqui, eu tive os níveis de liderança, a diferença entre chefe e líder, fatores da liderança, o que é liderança e como ela é aplicada. Como ela é aplicada e o efeito. Eu vou somar esses dois aqui, tá? Pessoal, o que acontece aqui? Aqui eu tenho o eixo principal da liderança, né, que é os fatores da liderança. Fatores da liderança, que é isso aqui. Porém, isso aqui, a nível de prova e apostila, tem um nome mais rebuscado. Não é assim, ele é isso aqui, mas ele se apresenta dessa forma aqui, ó. A liderança, o fator, ele varia quanto ao grau de centralização de poder. Centralização de poder. Tipo de incentivo. Tipo de incentivo e foco do líder. Beleza? Pegou? Pegou a visão? A liderança, os fatores da liderança são quais? Só vai haver líder se houver liderado. E só vai haver líder e liderado se a situação exigir que alguém influencie um grupo para uma tomada de decisão. Beleza? Mas isso aqui só vai existir, quando existir, ele vai respeitar essas seguintes regras. O líder vai ter um grau de centralização de poder, seja ele autocrático, democrático, liberal, situacional, né? Qual o tipo de incentivo que ele vai usar? Ele vai querer transformar aqueles homens na sua liderança para fazer parte de um resíduo maior, ou ele vai só, você faz isso que eu te dou isso, uma transação, né? E qual o foco do líder? Ele está focado em atingir o objetivo a qualquer custo e sangrar a equipe, ou ou o foco dele também, eu vou cuidar da minha equipe para que eu consiga atingir o meu índice de uma forma melhor e mais agradável. Então, isso aqui é primordial. E por que eu perguntei qual é o efeito? Qual é o efeito? Efeito. Vamos relacionar a palavra efeito a aspecto. E aqui aplicada a efeito colateral, ou seja, de acordo com o grau de centralização de poder, tipo de incentivo e o foco do líder, eu vou ter um efeito sobre o grupo, né? Negativo ou positivo, né? E efeito, vamos relacionar a aspecto, que é que eu vou puxar também, a liderança. A liderança, ela tem aspectos. Quais são os aspectos da liderança? São 3, apenas. A liderança tem o seu aspecto filosófico, sociológico e psicológico. Sargento, até agora, quantas questões de prova o senhor já falou? Até agora, mais 12. Por quê? Isso aqui pode ser um relacione, ele pode te dar um nível de liderança para você diferenciar. Qual a diferença do organizacional, estratégico e liderança direta? Liderança direta nos escalões inferiores, estratégica no escalão intermediário e organizacional alta direção. Isso aqui é questão de prova. A definição de liderança é uma questão de prova. Qual a essência da liderança? É uma questão de prova. Quais são os fatores da liderança? É uma questão de prova. Quando os fatores da liderança
seu grau de centralização de poder. Eu ainda não falei, mas autocrático, democrático, liberal, situacional. Tipo de incentivo, transformacional e transacional, cai na prova. Foco do líder, orientado ao objeto, orientado à tarefa, cai na prova. Aqui, essa aqui, aspecto filosófico, bota logo aqui, ó, axiologia. Que é quando os gregos, né, os grandes pensadores, faziam os estudos lá da liderança. Cai na prova. Sociológico. O líder, ele tem uma responsabilidade muito forte com seus liderados. Por quê? Um líder que promove uma atmosfera de competição exacerbada sempre vai ter uma equipe em conflito. Então você vai ter um dano psicológico, você vai ter influência direta sobre o psicológico do seu subordinado. É isso aqui. O líder, ele tem influência direta do psicológico do subordinado. Então isso aqui, cara, não é só para a marinha, não é só para a empresa, é até para a vida. Se você for uma pessoa ruim, se você tem problema de se comunicar com outras pessoas, treina, cara, faz um curso, tenta ser uma pessoa mais agradável, para você contribuir com aquele grupo ser um lugar mais harmônico, para contribuir melhor com o clima organizacional e você não ter um ambiente hostil. Isso aqui puxa até para aquele vídeo lá que eu fiz de como lidar com pessoas difíceis, né, do espírito da hiena. E o aspecto sociológico, né, social, que tem a ver a interação entre pessoas, você tem a cooperação, você tem a competição, e você tem o conflito. Beleza? Deixa eu ver aqui como é que está a câmera, pegando legal. Pessoal, vou dividir esse vídeo em duas partes, para não ficar muito grande, tá? E vamos lá. Vai, vença, nunca desista. Sem bizu, vamos para a parte 2.